Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma madrugada, mais um dia. Nós encerramos, gente, o primeiro reset. Nós encerramos os primeiros 27 dias, né? Esses 27 primeiros dias nós encerramos de oração. Então, amanhã nós trocamos de... Deixa eu ver. Amanhã nós trocamos de ciclo já. Amém? No nome poderoso do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Gente, 27 dias de campanha já se foram, tá? Agora nós caminhamos para essa fase de libertação. Então, os próximos 27 dias, que é o segundo reset, é somente sobre libertação. Glória a Jesus. Eu mandei para vocês ontem, né, o mapeamento. Esse primeiro mapeamento são de 18 páginas e é só para 9 dias. Imagina o resto. Então, vocês vão responder com muito carinho, com muito amor. Ali, né, tem toda uma estratégia de expor tudo aquilo que está no seu coração, que está relacionado às suas raízes. Amém? Então, gente, os primeiros 27 dias já foram, o primeiro reset. Agora nós vamos entrar para o segundo reset. E vai ser um tempo extraordinário. Obrigada, Lai querida. Deus te abençoe. Amém? Glória a Jesus. Como que vocês estão? Estão bem? Animados? Eu já estou perto de Santa Maria. Eu tô aqui... Não sei o nome dessa cidade não, mas... Como que é o nome aqui, amor? Guaíba. É isso, Guaíba. Mas a gente vai, né? Cedo agora, a gente já tá saindo pra Santa Maria. Glória a Jesus. Aleluia. Vai ser um tempo extraordinário. Vamos pra terra da unção. Amanhã nós, né? Hoje mesmo nós chegamos. Vai ser um tempo manto, sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Gente, prestem atenção. Pra quem começou no dia certinho conosco, o suco nunca começa no dia que a gente troca o ciclo. Então, por exemplo, amanhã nós trocamos o ciclo, qual horário que você tá agora? Você tá começando o seu jejum às 5 da tarde, às 7 da noite? Lembra que o horário das 19 horas é o horário limite. Então, amanhã, a hora que trocar o ciclo, né? Aí você provavelmente, né? Troca o ciclo, você já entra de jejum e o suco é só no domingo. O suco novo sempre é um dia, né, após a troca de ciclo. Então, a troca de ciclo sempre é ali ao pôr do sol, no final da tarde. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Eu trouxe uma live que vocês estão me pedindo, né? Vocês estão pedindo para mim falar um pouquinho, né, sobre o Yom Kippur. Então, eu vou trazer hoje para vocês uma introdução, aí amanhã nós continuamos, certo? Então, eu vou falar para você hoje, certo? Glória a Jesus. Eu vou trazer para você hoje sobre as festas. Quem conhece o calendário judaico? Sabe, né, que nós temos 7 festas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, certo? E vai ser um tempo extraordinário. Não, a troca de ciclo é amanhã, tá? Amanhã nós trocamos o ciclo, certo? Então, amanhã nós já trocamos o ciclo, não é hoje. Tá bom? Glória a Jesus. Amanhã nós já trocamos o ciclo. Vai ser um tempo extraordinário. Certo? Eu tô ainda meio acordando. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Um tempo sobrenatural, um tempo glorioso, um tempo profético para cada um de vocês. Amém? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam animados. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom para todos vocês. Gente, eu não vou dar o shalom aqui, né, por nome, porque é muita gente. Então, shalom, shalom, shalom para cada um de vocês. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Amém? Sejam todos bem-vindos. Meu amor já fez café? Glória a Jesus, esse meu varão valoroso é demais. Tá maravilhoso esse café. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Exatamente. Obrigada, profetisa Zaine. Ó, nós trocamos de ciclo amanhã, tá? Ali no pôr do sol, ou não sei qual que é o seu horário, certo? Fala pra mim, qual que é o horário que vocês estão fazendo? Né? Então, agora a nossa janela vai apertar mais ainda. Então, nós estamos com 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Agora nós vamos para 17 horas, é isso, né? 17 horas de jejum nesse quarto ciclo e 7 horas de alimentação. E eu vou falar uma coisa pra você. Gente, quando eu fiz o primeiro reset, que é o de teste, né? Que foi o protótipo, o pessoal começou com 17 horas de jejum e 7 horas de alimentação. Então imagina como não foi apertado pra eles. Foi muito apertado para eles. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Ó, 15 horas. Uau! Deixei 2 dias de tomar. Gente, um dia ou outro, às vezes não dá para você tomar o suco, certo? Às vezes, igual hoje eu tô aqui num hotel, então é complicado, né? Então, às vezes você tá num lugar complicado. Mas o importante é você, quando puder, tome o suco, tá? Certo? Então vai ser um tempo sobrenatural. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Eu tenho muito conteúdo para entregar para você hoje. Hoje é Isaías 65. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, toda a honra, toda a glória, Senhor Deus, nós entregamos ao Cordeiro Santo, Senhor Deus. Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais essa madrugada, por mais esse dia. Senhor Deus, que o Senhor possa estar bradando aqui, falando conosco de forma sobrenatural, de forma profética. Jesus, nós te amamos, nós te entronizamos e declaramos, Jesus, que você é o centro da nossa vida. Espírito Santo nos confronta, Espírito Santo nos alinha, Espírito Santo traz para nós uma rema, uma palavra do céu. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Isaías 65, amém? Deixa eu só aumentar um pouquinho essa luz aqui. A gente dá um jeito. Amém? Vocês viram, gente, caiu na internet hoje? A gente tava na internet do hotel e começou a cair, aí eu tive que passar a internet do meu celular para o apóstolo poder continuar a oração. Isaías 65, amém? Então vamos lá. Estava pronto para atender. O Senhor diz, né? Começa assim. O Senhor diz: estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que não invoca o meu nome. Eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimaram incenso em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Uau! Essa gente é fedor em minhas narinas. Olha o que Deus está falando. Fumaça irritante que nunca passa. Vejam, o meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem, sim, eu lhes darei o que merecem. Tanto
por seus pecados, como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas, e eu lhes darei o que merecem. Amém? Então aqui mesmo, né, no meio do juízo, Deus persevera, Deus preserva o quê? Peraí, gente, eu peguei errado aqui no resumo, tá? Deus se apresenta disponível. Deus está falando assim, olha, eu sempre estive disponível, mas não me buscaram, certo? Então, olha, eu sempre estive aqui, mas esse povo foi rebelde. Esse povo, né, praticou idolatria, praticou sacrifícios impuros. E isso trouxe o quê? Juízo sobre esse povo, certo? Então, o que esse primeiro texto aqui quer dizer? Que Deus, ele sempre está disponível para nós, certo? Deus sempre está ali se mostrando para nós, ele está acessível. Mas a idolatria, a rebelião, a desobediência traz para nós caminhos tortuosos. E muitas vezes, queridos, nós estamos cegos, nós estamos mudos e nós estamos surdos espiritualmente e a gente não consegue enxergar o Senhor da forma certa. Né? Como eu disse para você, tem muita gente hoje dentro da igreja mais frio, morto espiritualmente, tá? Então, a minha pergunta para você é, realmente você está no centro da vontade de Deus? Ou você tem entregado para o Senhor só a aparência? Então, tem muita gente hoje lotando a igreja, mas será que é todo mundo que está cheio do Senhor? Ontem eu fiz uma pergunta para você, certo? E a minha pergunta para você foi, se Jesus viesse nesse setembro, ou nesse próximo ano, você estaria pronto para isso? Vamos continuar aqui do verso 8 em diante. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres. Pois alguém dirá, não jogue todas fora, algumas ainda estão boas. Ou seja, Jesus pode encontrar ainda uvas boas, bons cristãos, dentro de uma congregação, dentro de um lugar, né, que aos olhos de uma sociedade fala, não, esse lugar tá podre, isso aí não tem jeito. Sim, o Senhor pode encontrar ali ainda um remanescente. Assim também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir a terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão e os meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos, para o meu povo que me buscou, e o vale de Arcor servirá de pasto para o gado. Então, mesmo no meio de um povo rebelde, idólatra, Deus está falando, ainda num cacho de uvas podres eu posso achar uvas boas. Então ele compara, né, isso, né, ao vinho que ainda pode ser extraído de um cacho de uva. Então, Deus sempre está olhando para o seu remanescente, para o povo que realmente busca Ele genuinamente. Então, ainda que existe uma grande parte do povo se voltando contra Deus, se rebelando contra Deus, Deus ele ainda é fiel para cumprir a sua promessa. E a fidelidade que você está construindo na presença de Deus, ela te garante a promessa, né, de vida eterna, a promessa daquilo que Ele já falou ao teu respeito. Eu sou parte desse remanescente. E eu quero que você declare, eu sou parte desse remanescente de frutos bons. Esse remanescente que não se dobrou a Baal, não se dobrou a Será. E esse remanescente é um povo separado, é um povo escolhido, certo? Então Deus sempre vai preservar. Lembra quando Elias falou? Mas só tem eu, né? Elias achava que era só ele. Aí, né, Deus falou assim, vai com calma, seu Elias, que ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Será. Amém? Então Deus, ele preserva os fiéis, ele preserva esse povo que tem se guardado, que tem andado em santidade. Amém? Então vem aqui comigo agora do 11 em diante. Mas por que abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte? E por que prepararam banquetes para honrar a deusa Sorte e oferecer vinho misturado ao Deus Destino? Hoje eu os destinarei à espada, todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois ainda chamei
Pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos. E escolheram fazer o que desprezo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e de desprezo. Seu nome será maldição entre meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá e chamará seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento, o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado a minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Amém? Então, aqui, né, o que Isaías está dizendo? Aqueles que abandonaram o Senhor, escolheram outros deuses, outras deusas, outros caminhos, serão entregues ao juízo. Então, uma das coisas que você vai ver que Deus mais condena é o que? É a prostituição espiritual, é o adultério espiritual, certo? Pessoas que hoje falam que gostam de Deus, que amam a Deus, mas amanhã estão ali, né, se prostituindo na macumba, na feitiçaria, estão adulterando, né, uma vez que estiveram nos caminhos de Deus. Em contraste, né, os servos de Deus comerão e beberão e se alegrarão e terão paz, enquanto os rebeldes vão passar o quê? Fome, né? Vão passar aí por um tempo de juízo e por um tempo de vergonha. Então, existe, né, uma linha tênue muito grande entre aqueles que estão com o Senhor e aqueles que estão rejeitando o Senhor. Deus, ele fala em Êxodo, né, ali 20, verso de número 5. Ele visita a iniquidade do pai nos filhos até quatro gerações. Ou seja, Deus, ele vai ser rigoroso, ele vai ser um juiz até 4 gerações, mas ele é benevolente em 1000 gerações. Então, por exemplo, você que foi fiel ao Senhor, Deus vai se compadecer 1000 gerações suas. Então, a benevolência de Deus, o amor de Deus, ele sobrepassa o seu juízo. Então, Deus está falando, olha, eu vou visitar até a 4ª geração dos pecados, mas bênção, ele está falando, um que foi fiel a mim, ele vai abençoar 1000 gerações, certo? Então, os servos do Senhor são honrados, tá? Os servos do Senhor são recompensados. Eu vou dizer só uma coisa para você, vale a pena permanecer nos caminhos do Senhor. Às vezes o diabo vai falar para você, tá demorando muito a sua promessa, será que realmente vai acontecer isso? Será que realmente Deus vai fazer? E a única coisa que eu posso dizer para você é, vale a pena, continua, persevere. Deus, ele é maravilhoso e ele cumpre todas as suas palavras. Ele vai fazer sobre a sua vida aquilo que ele tem te prometido, mas é necessário que você esteja, tá? Posicionado. É necessário que você esteja no centro da vontade de Deus. Eu preguei esse final de semana, né, ali no Retiro, perto de Curitiba. Eu preguei lá, né, sobre o dom de profecia. E tem muitas pessoas, às vezes, que ficam iradas, chateadas, falam que não acreditam mais no profético, porque receberam uma palavra profética, mas a palavra não se cumpriu. Só que quando você vai olhar, a pessoa que talvez não viveu o cumprimento da palavra, ela também não se posicionou. Porque as palavras proféticas a qual Deus prometeu sobre a sua vida, ela só se cumpre se você estiver no centro da vontade de Deus, tá? Deus não cumpre palavra profética, você de um lado para o outro, brincando de ser cristão, brincando de estar na presença de Deus. Deus prometeu um marido. Ah, porque Deus me prometeu um marido naquele próximo ano e não aconteceu, mas você ficou sambando no mundo, sambando na presença de Deus, não sabia aonde ia, tentou ajudar Deus umas 3 vezes, com 3 pessoas diferentes. Quando Deus falou que já estava pronto, por que você tentou ficar achando e adiantando a promessa? Então, queridos, o que eu entendo? Que a palavra profética, ela se cumpre sobre a vida de quem está. A palavra se cumpre em você. A palavra profética persegue você para cumprir em você, mas
para ela te achar, você tem que estar numa estrada chamada caminho de Deus, a vontade do Senhor. Se você estiver em qualquer milímetro para fora, a promessa não acerta em você. Você não alcança. E muitos não entendem isso. Deus falou que vai fazer. É obrigatório a palavra de Deus se cumprir? Sim, se você estiver na presença, no caminho, na rota correta. Mas se você não estiver... Vocês viram esses dias? Eu contei a história das missionárias, né? Da Luana e da Letícia. Eu contei, recalculando a rota. Elas iam fazer uma missão de Deus, mas não era aquilo que Deus tinha planejado para elas. E hoje elas estão morando na mesma cidade, estão me ajudando lá no ministério, lá na matriz, certo? Então qualquer dia eu conto esse testemunho para vocês. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes, por uma profetada, a gente vai para um outro caminho que parece que é de Deus. E às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, mas não era aquele lugar que Deus queria que nós estivéssemos, porque vai atrasar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos continuar aqui, amém, do 18 em diante. Alegre-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. E me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Lê de novo isso aqui. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão mais nas casas que construirão e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos terão tempo para desfrutar. Tudo que conseguirem com grande esforço, não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei até mesmo, antes mesmo de clamarem a mim. Como? Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó em meu santo monte, e ninguém será ferido e nem destruído, eu, o Senhor, falei. Uau, amém? E amanhã nós vamos ler o último capítulo do livro de Isaías. Parabéns para você que chegou até aqui, tá? Então aqui Deus está o quê? Anunciando criação de novos céus, nova terra, aonde não haverá choro e nem dor, né? Jerusalém será uma alegria, ou seja, nós temos a promessa da nova Jerusalém, de morarmos com o Senhor, mas para isso nós precisamos estar nos renunciando todos os dias, negando a nós mesmos, como eu falei ontem, né? Não é fácil, queridos, permanecer em Deus, porque para isso existe uma luta constante da carne, tá? Com o espírito, e da nossa alma com o nosso espírito. A nossa alma é inclinada a pecar. Ela quer esse mundo. Então ela tem que passar pelo processo todo dia de conversão, certo? Então aqui dentro de uma visão profética, trazendo esse último contexto para nós aqui, tá? Ou seja, Deus está preparando para nós, certo? Estarmos com Ele na Nova Jerusalém, estarmos com Ele, certo? Né? No final aqui, ou seja, nós aqui estamos numa passagem, ou seja, nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. Mas para nós tomarmos posse dessa herança de um dia estar com o Senhor, nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, tá? Nós precisamos estar todos os dias olhando para dentro de nós e falando, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Então, essa última passagem aqui, até o 25, é um convite a nós todos os dias mantermos o quê? A chama da esperança acesa dentro dos nossos corações, certo? Cristo vive, Cristo está voltando, vai voltar para buscar a igreja. Se até a gente morrer, ele não vir, a gente vai estar com ele no final de todas as contas, certo? Então você vai ver Jesus, ou, né, morrendo aqui nesse mundo, uma hora a gente vai sair daqui, certo?
Eu porque já quero profetizar que vai ser na sua velhice, já quero profetizar que vai ser na minha velhice, que a gente vai construir um legado sobre essa terra. Mas se Jesus vier antes, como eu disse para você, e se Jesus vem esse mês, o final desse mês? Você está pronto? Amém? Então, não seja pego de surpresa. Continue, tá? Posicionado, certo? A promessa final de Deus para a nossa vida é novos céus, nova terra, nova Jerusalém, é a habitação do Senhor. Então eu quero que você entenda isso. Estar em Deus não é fácil, mas queridos, é o único caminho. É o único caminho, não existe outro. Amém? Não existe outro caminho. Amor, põe um cafezinho para mim. O cafezinho ficou maravilhoso. Queridos, amanhã nós começamos o 66, e aí a gente vai ler o 66 e começa Jeremias. Eu quero que você agora, tá? Abra comigo Levítico 23, 2. Quem sabe o que é o candelabro? Não tem o candelabro? A gente, né? Ali na tenda, a gente tem o candelabro, né? A tenda do encontro, a gente tem a arca, a gente tem o candelabro, a gente tem, né? O incensário. E aí, obrigada, meu varão valoroso. Amém? Tá, abra comigo Levítico 23, verso de número 2, certo? Levítico 23, verso de número 2. Aleluia. 23, ó, Levítico 23, verso de número 2. Tá? Deixa eu ver aqui. Verso de número 2, certo. Então, vamos lá. Vamos ler todo aqui, o começo. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas, tá? Vocês têm 6 dias da semana, eu até li com vocês esses dias. E aqui vai começar a descrever, né? Páscoa, festa dos pães asmos, né? Aí vem aqui todas as 7 festas. Já vou abordar elas para vocês, ok? Então, aqui Deus está falando para Moisés. Moisés, essas aqui são o quê? Festas, celebrações santas, tá? Então, Deus chama essas festas no hebraico de Moedim, tá? Escreve aí, Moedim com M no final. E o que significa a palavra Moedim no hebraico? Tempos marcados, encontros divinos. Tempos marcados, encontros divinos, ou estações marcadas, encontros, né, divino, encontro, ou seja, é uma data marcada, é uma estação, é uma janela profética de oportunidade, tá? Então, para quem é profético, quem aqui é profético, entende isso daqui e não deixa isso aqui passar despercebido, eu quero que você entenda, tá? São 7 hastes do candelabro, temos 7 festas, tá? E eu quero ensinar vocês hoje como o profético, Deus, ontem o meu apóstolo estava dando uma aula para mim, né, sobre DNA, né, o nome de Deus no nosso nome. Ele vai trazer isso na escola, acredito que de uma forma mais, né, detalhada, mas ontem ele me mandou um áudio, foi nem um áudio, foi uma aula, né? Então, Moedim, tempos marcados, encontros divinos, ou seja, um encontro sobrenatural. Então, essas festas, tá? Elas foram estabelecidas pelo próprio Deus como convocação santa, ou seja, encontros específicos com o seu povo. Então, 7 festas, Deus está falando, eu tenho uma convocação santa, eu tenho um encontro específico, eu tenho um encontro, né, sobrenatural com o meu povo dentro desses dias. 7 festas, certo? Então vamos lá. São janelas espirituais, eu coloquei aqui no meu resumo, são janelas espirituais de oportunidades, são janelas proféticas que revelam, presta atenção, essas 7 festas revelam o plano de Deus desde a redenção até a consumação de todas as coisas. As 7 festas é uma explanação do plano de salvação. Pegaram a visão ou não? As 7 festas é a explanação do plano de Deus desde a redenção, tá? Até a consumação de todas as coisas,
certo? Então, cada festa, ela traz para nós uma oportunidade profética, uma oportunidade de se alinhar ao tempo profético de Deus. E eu quero que você entenda isso aqui agora. Estou tentando usar toda a unção de mestre que tem sobre a minha vida para me explicar para você. Então, como que funciona essas 7 festas? Elas podem ser encaixadas no calendário gregoriano, esse que nós temos, janeiro, fevereiro, março, abril? Não dá. Porque essas festas têm dias certos. Porque essas festas, elas são contabilizadas através de um marco, que é a lua, tá? Então, o calendário bíblico, ou chamado calendário lunar, ou calendário, né, judaico, como você quiser chamar, o calendário da Bíblia não é o mesmo calendário gregoriano que nós usamos. Porque quem, né, trouxe esse calendário gregoriano foi o Papa Gregório. Mas o calendário lunar, que é o profético, que tem as datas proféticas, esse sim é o bíblico. Então, o calendário bíblico, ele segue a lua e não o sol, tá? Como no calendário gregoriano. Então, você vai sempre perceber quando você abre o calendário hebraico, né? O calendário judaico, se você quiser chamar assim, que sempre está começando ali um novo mês através do marco de uma lua, tá? Eu quero que você entenda isso, certo? Então, cada mês começa sempre na lua nova. Então, você pode perceber que tem meses que estão começando e não é lua nova, mas na Bíblia, todo mês de Elu, mês de Tisrei, mês de Adar, mês de, né? Todo mês no calendário bíblico começa na lua nova, porque é profético. Eu quero que você entenda. Olha, mas apóstolo, o que tem a ver? Gente, um dos melhores dias para você primiciar é nos 2 primeiros dias, tá? Do começo desse novo mês. Primícia. Lança o seu melhor, sua melhor semente, tá? Então, cada mês no calendário bíblico, ele começa sempre na lua nova, tá? Então, por isso que as datas dos profética, ela muda dentro do nosso calendário gregoriano. Então, por exemplo, o Yom Kippur o ano passado foi uma data. A Páscoa o ano passado foi outra data. Então, o que o calendário comercial gregoriano está falando não é a mesma data do calendário lunar. E isso interfere muito porque é muito melhor nós estarmos o quê? Dentro do dia certo, do dia correto, tá? Eu quero que você entenda isso. Amém? Então vamos cá, vem aqui comigo. Ó, por isso, ó, as datas das festas mudam a cada ano no calendário, né, que nós usamos. Então, a gente precisa baixar esse calendário. Então, se você não tem ele, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo da Global o aplicativo pelo qual eu uso o meu calendário. E ali eles encaixam, né, o calendário gregoriano, que é o nosso, né? Por exemplo, hoje é dia 12 de setembro, certo? Mas nós vamos começar um novo mês, presta atenção, vou abrir aqui, ó. Hoje é dia 12 de setembro, certo? Vem aqui comigo agora. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, hoje é dia... Deixa eu abrir aqui, peraí um pouquinho, meu povo. Hoje é dia 12 de setembro. Hoje é dia 12 de setembro. Atualizar aqui. Agora não. Tá, hoje é dia 12 de setembro. Só que hoje, no calendário judaico, é dia 19 de Elu, tá? Para que você entenda. Hoje, no calendário judaico, é dia 19 de Elu do ano 5785. Mas por que tem essa contagem? 5.000 se nós estamos no ano 2000? Porque eles estão contando desde a criação, desde lá de trás, certo? Então, eu preciso que você entenda isso daqui, tá? Então, aqui, ó, no calendário você vai ter assim, tá? Dessa forma aqui, eu vou mandar pra vocês, é gratuito, tá, gente? Então, aí você clica ali na data e olha, certo? Tá? Então, hoje é dia 19 de Elu de 5.785, ok? Vamos continuar aqui. Então, o ciclo lunar, ele tem entre 29 e 30 dias, tornando o ano hebraico mais curto que o ano gregoriano, certo? Então, por que Deus fez dessa forma? Porque Deus trabalha em ciclos, tá? E não por cronograma humano. Então, Deus, ele não trabalha debaixo de um calendário humano, ele trabalha debaixo dos seus ciclos, das suas estações.
Então você pode observar que Deus é extremamente profético em tudo que faz, em tudo que fala, né? Então, por exemplo, vou trazer aqui agora as festas. Quais são as festas? Se você quiser anotar, você pode anotar. Nós temos a primeira festa, que é a Páscoa, que é o Pessá. A Páscoa dura um dia. Nós temos a segunda festa, que é a Pães Asmos. Daqui a pouco eu vou trazer o significado profético. Pães Asmos, que chama Matzot, que dura 7 dias. Então, Páscoa um dia, Pães Asmos 7 dias. Se eu juntar essas duas festas, dá 8 dias. Essa é a maior janela de libertação. Mas vou falar isso daqui a pouco para você. Depois nós temos a terceira festa, que é a festa das primícias, certo? Birkurim, que é um dia, certo? Festa das primícias. Depois nós temos Pentecoste, que é o Shavuot, que o Pentecoste, queridos, ele dura 2 dias, certo? A festa de Pentecoste dura 2 dias, essa janela de oportunidade, né? Depois nós temos festas das trombetas, Yom Teruah, que é o começo do novo ano, que também dura um dia, tá? Dura um dia, que é o Rosh Hashanah. Depois nós temos o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que também dura um dia. Só que se nós pegarmos de Yom Teruah a Yom Kippur, que é o começo do ano novo judaico, até o 10º dia, que é o dia do perdão, o dia da expiação, né, o dia de reconciliação, nós temos uma janela de 10 dias. Então esses 10 dias são 10 dias de chamada ao arrependimento. E aí a nossa 7ª e última festa é a dos tabernáculos, Sukkot, que são 7 dias mais um dia de encerramento, certo? Então a festa dos tabernáculos, ela vai durar 8 dias, tá? Pegaram uma visão ou não? Então, quais são as nossas 7 festas? Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas e Dia da Expiação, que remete o quê? Às 7 hastes do candelabro que está dentro da tenda. Amém? Então, vamos aqui. Qual que é o dia da festa de Páscoa? A Páscoa, ela é celebrada no dia 14, tá, de Nissan, do primeiro mês, que é Nissan, certo? Então, às vezes no calendário gregoriano, não vai dar no dia 14, certo? Vai dar em outro dia. Mas o dia certo, essa janela de oportunidade é no dia 14 de Nissan. Então, dentro do calendário judaico ou lunar, pode dar um dia esse ano, outro dia o ano que vem, certo? Mas o importante é que seja naquele dia. Como que nós, do calendário gregoriano, comemoramos a Páscoa? Eu não comemoro não, mas é uma data para eles mais comercial. Eles comemoram, é todo segundo domingo, amor? A Páscoa? Uhum. A Páscoa, né, é celebrada todo segundo domingo, ok? Então, não importa quando começou o mês de abril, é todo segundo domingo, tá bom? Aí, Pães Asmos é sempre do dia 15 ao 21 de Nissan. Primícias é sempre no domingo após a Páscoa, tá? Perdão, primícias é sempre, quando que se celebra a primícia? Sempre no domingo após a Páscoa. Pentecostes, 50 dias, tá? Após o primeiro dia, após as primícias. Então, se conta ali 50 dias, certo? Das primícias, e aí, das primícias, e aí chega o que? Pentecostes, que é a festa, né, da colheita, que é a festa, né, do derramar do Espírito Santo. Aí trombeta, sempre no primeiro dia do 7º mês, que é Tisrei, que a gente já vai entrar agora. Então, nós estamos em Elu. Então, no dia 22 desse mês do nosso calendário gregoriano, nós entramos no primeiro dia do mês de Tisrei, que é o 7º mês, tá? Dia da expiação é no 10º dia do 7º mês, ou seja, 9 dias depois que iniciou esse mês. Tabernáculo é do dia 15 ao dia 21 de Tisrei. Agora, vamos lá. Qual que é o significado histórico para Israel primeiro, certo? Das festas. Páscoa, libertação do povo do Egito. Pães Asmos, pressa da saída e pureza sem fermento. Primícia, gratidão pela primeira colheita. Pentecoste, entrega da lei no Monte Sinai.
trombetas, convocação para o novo ano e arrependimento, dia da expiação, perdão dos pecados da nação e tabernáculo, lembrança das tendas no deserto. Isso aqui é para o povo de Israel, né? Significado para Israel. Agora, nós vemos que as 7 festas é uma explanação do plano de Deus, da redenção até o fim de todas as coisas. Então, dessas 7, presta atenção aqui agora, que aqui que tem um profético, o profético está aqui. 7 festas, quais que Jesus já cumpriu? Jesus cumpriu a primeira, Páscoa, porque a Páscoa, olha, quando o judeu olha, ele vê que o povo saiu do Egito, libertação, né? Tá? Então, morte de Jesus como cordeiro. Então, a Páscoa, Jesus cumpriu. Morte, ele morreu na Páscoa, o cordeiro. Primícia, ele, presta atenção, aí nós temos festa dos pães asmos, ou seja, ali nas festas dos pães asmos, tá falando o quê? De purificação, certo? Jesus, ele morreu sem pecado. Então, fala de pão sem fermento. Então, presta atenção. Páscoa, depois vem a festa dos pães asmos. Pães asmos é sem fermento. Jesus também cumpriu essa festa, porque ele morreu sem pecado. Ele morreu sem contaminação. Jesus puro, certo? Sem fermento. Primícia, Jesus também cumpriu essa festa, porque ele foi a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro, né, a ser ressurreto. Primícia, ressurreição de Cristo. Então Jesus morreu e foi o primeiro a ressuscitar para que todos nós pudéssemos herdar a salvação e a vida eterna. Então Jesus também cumpriu profeticamente essa festa. Pentecostes, certo? Jesus também cumpriu o Pentecoste. É necessário que eu vá para que ele venha, certo? Então, dessas 7 festas, somente 4 festas se cumpriram, Cristo se cumpriu. Agora, a festa das trombetas, que é o início, né? O início do ano novo do calendário, que começa dia 22, se toca o shofar, que chama a festa das trombetas, ou seja, chamada ao arrependimento. Ainda não aconteceu o arrebatamento. Então, essa festa, profeticamente, ela explana, tá? À luz do plano de redenção, o arrebatamento que ainda não aconteceu. Aí o dia da expiação representa o juízo e a restauração de Israel que ainda estão por cumprir, certo? Ou seja, ainda o julgamento de Deus sobre a terra, sobre os povos, ainda está por cumprir. O dia da expiação, se você olhar na explanação bíblica, profética, ela representa isso. E tabernáculos, reino milenário, ou seja, ainda está por cumprir, ou seja, Deus vai tabernacular, Deus vai morar no meio do seu povo, certo? Então, dessas 7 festas, somente 4 foram cumpridas, certo? Profeticamente. Só que essas outras 3, que é trombetas, dia de expiação e tabernáculos, quando elas forem cumprir, elas vão se cumprir muito rápido, tá bom? Então, vocês conseguem entender isso, tá? Agora, eu preciso trazer aqui para você. Vamos trazer. Se Moedim é um tempo de convocação santa e Deus fala para Moisés, né? O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Se é uma janela de oportunidade, se é uma convocação, se algo extraordinário e sobrenatural está acontecendo dentro desse período, o que está acontecendo? Então, na Páscoa, o que de profético carrega essa data de Páscoa? Libertação, né? E a proclamação do sangue de Jesus. Então, se existe um dia sobrenatural para qualquer pessoa ser liberta, é um dia onde existe uma unção de libertação muito forte. Páscoa. Pães asmo representa o quê? Santificação e separação. Porque Deus fala para o quê? Comemorar, celebrar, né, esses 7 dias. Então, com o quê? Com pão sem fermento. Significa o quê? O que é pão sem fermento, querido? Você andar separado. Né? Então, é uma data oportuna para você jejuar, para você se abster de coisas, para você se santificar, se consagrar. Então, se tem uma data de consagração poderosa, eu diria para você que é a festa dos pães asmos, que a própria data está falando pão sem fermento, tá? Tá falando de separação, de santificação. Deus está falando, povo meu,
né, esses dias se guardem. E não é só, queridos, separação de um alimento, né? Não é só comer fermento natural, mas é se separar, é se consagrar, tá? Primícias, consagração do primeiro ao Senhor. Então, primícias, se tem uma data oportuna para você dizimar, ofertar, primiciar, dar o seu melhor para o Senhor, é primícias, certo? Então, primícia fala de você consagrar não só a sua vida, mas o que você tem de melhor ao Senhor. É uma data profética, é uma janela de oportunidade. Tá falando da festa, né? Tá falando o quê? Primícia, consagração do primeiro ao Senhor. Depois nós temos o quê? Pentecostes. Pentecostes fala sobre a descida do Espírito Santo. Profeticamente, o que significa? Ativação dos dons espirituais, ativação do poder de Deus, renovo do Espírito Santo. Então eu já contei para vocês um testemunho do que eu vivi nessa data de Pentecostes, onde o Senhor me renovou, tirou minhas armaduras, curou todas as minhas feridas de batalha espiritual. Vocês sabem que eu guerrei contra principado, potestade. Então, se existe uma janela de oportunidade de você receber um renovo, um novo batismo com o Espírito Santo, um novo batismo, né, com a presença de Deus, é no Pentecoste, porque essa data, querido, ela não é uma data comercial, ela é uma data profética, ela está conectada ao calendário bíblico. Trombetas, nós vamos agora entrar. E para o judeu e para o israelita, a data mais importante é essa festa, por quê? Amanhã eu vou explicar o porquê para você. Mas trombeta significa despertar espiritual, vigilância. Então, quando chega ali, no dia 22, o povo de Israel começa a tocar o shofar, porque acabou um ano, estamos iniciando o outro. E, olha só, no Rosh Hashanah, que é esse início, os 2 primeiros dias, o povo, eles estão visitando a sua própria alma, revendo o que eles fizeram, estão se voltando ao Senhor, pedindo perdão, queridos, porque todos nós vacilamos em alguma coisa, certo? Então é um tempo que a janela profética está falando, se arrependa, se humilhe, se volte ao Senhor, amém? Então, festa de trombetas, a janela de oportunidade é despertar espiritual, vigilância, para quê? Para que no 10º dia, todos nós venhamos afligir nossa alma. Então, como que se pratica o jejum do Yom Kippur? O jejum de Yom Kippur é 25 horas. Nós vamos fazer online, tá? Para quem quiser participar conosco, nós vamos fazer 25 horas de oração, de pregação, de culto, certo? De declarações, cancelando todo tipo de sentença de morte, sentença, né, ruim sobre a sua vida. Então, nós vamos estar numa celebração, certo? E aí, nós vamos, dia de expiação. O que significa o dia da expiação? É um dia de arrependimento profundo e restauração. Então, é um dia, queridos, que você se humilha, tá? Esmaga a sua carne. Não é fácil fazer o jejum. Amanhã eu vou estar falando sobre isso para vocês. Então, o dia da expiação, ele marca uma janela profética de arrependimento. Você só tem um dia de expiação dentro desse calendário dessas festas, tá? Que é esse dia, certo? Ah, mas estamos na nova graça, estamos agora nesse tempo da era da graça. Sim, agora nós não precisamos mais de sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele que se apresenta nos tribunais de Deus por cada um de nós, tá? Mas eu entendo o que essa janela profética traz para cada um de nós. Queridos, amanhã eu vou explicar para vocês, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que esse dia da expiação ele chama dia do perdão. É um dia onde você está mais vulnerável a viver um quebrantamento. Sabe? Às vezes a gente quer se arrepender de certas coisas, mas parece que a gente... Então esse dia é um dia de quebrantamento, é um dia de você se humilhar, se voltar ao Senhor, né? Se buscar o Senhor. É uma janela de oportunidade. Ah, eu não acredito nisso. Amém. Mas quem é profético entende todas essas datas e vive, se santifica, aproveita. Tabernáculos. Plenitude da presença de Deus e alegria. Então, tabernáculos é uma festa de plenitude, de gratidão, de você estar agradecendo o Senhor, de você, né, jubilar o Senhor. É uma festa extraordinária, a festa de tabernáculo. O que é a festa de tabernáculo? É quando Deus vem tabernacular com você. Então, hoje o Espírito Santo, ele está conosco, tabernaculando com a gente, tá? Então, nós temos 7 festas, são 7 janelas de oportunidade. Por exemplo, por que você ora 3 horas da manhã?
eu vou te perguntar, por que você ora 3 horas da manhã? Porque você acredita que é mais sobrenatural, você acredita que a guerra travada 3 horas da manhã é diferente do que 3 horas da tarde. Se 3 horas da manhã não fosse interessante, eu não estaria orando 3 horas da manhã. Mas eu sei que não é só uma janela poderosa para a gente batalhar, mas eu sei que é uma janela que eu entro com sacrifício de sono todos os dias. E eu sei que muitas pessoas têm sido libertas por causa do horário, por causa do sacrifício delas em acordar. Então, queridos, isso também é uma janela de oportunidade. É como o sábado, o Shabat. Para mim é um dia sobrenatural. Então, se tem um dia para que a glória de Deus se manifeste, para mim o Shabat é o dia mais propício, porque ele é fértil para isso, tá? Então, eu quero que você entenda isso daqui. Então, dessas 7 festas, as que já se cumpriram em Cristo foram Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecoste. Trombeta, ela remete ao arrebatamento, né? Dia de expiação remete ao juízo final, juízo de Deus. E tabernáculos representa, né, Deus, né, tabernaculando, né, o tempo milenário, ou, né, também a Nova Jerusalém. Né? Então, isso aqui é a explanação do plano de redenção de Deus. Amém? Então, agora, vamos aqui, ó. Essas festas também têm uma conotação no plano de salvação. Páscoa, a morte de Jesus. Pães Asmos, sepultamento e santificação de Cristo. Primícias, ressurreição. Pentecoste, envio do Espírito Santo. Então, aonde a gente parou? As festas, elas se cumpriram até Pentecoste. Agora, trombetas, dentro do plano de salvação, representam o arrebatamento da igreja. Dia da expiação, o juízo e a restauração. Tabernáculo, o reino milenar, certo? Então, todas juntas revelam o quê? O plano de salvação. Deus, ele fala nas letras hebraicas. Deus, ele fala em tudo, queridos. Ontem o meu apóstolo estava trazendo para mim como os nomes em hebraico, eles, né? Ele estava falando para mim que as letras em hebraico, como é poderoso, né? Esse alfabeto composto por 22 letras. Amém? Então, vamos aqui comigo. Conexão com os... E essas 7 festas, ela faz conexão. Essas 7 festas, certo? O que é o significado das 7 festas? É como se fossem as luzes, que é do candelabro. As luzes do plano de salvação de Deus. Desde o início ao fim. Aonde nós, profeticamente, pela escatologia, sabemos que apenas 4 se cumpriram, mas tem mais 3, que é arrebatamento, juízo e o reino milenar, né? Então aqui nós temos outra conexão que podemos fazer com essas 7 festas. Os 7 Espíritos de Deus, está em Isaías 11:2. Espírito do Senhor, de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, certo? Então, a gente vê que é extremamente profético essas datas. Você entra dentro da janela profética se você quiser. Queridos, nenhuma dessas festas anula que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Não, na verdade, através de Cristo nós temos acesso direto a viver e desfrutar da manifestação sobrenatural do que essas datas podem trazer e provocar sobre a nossa vida espiritual nesses dias, uma vez celebradas nas datas certas, né? Então, eu quero que você entenda isso, tá? E viva, né, com esse entendimento que as janelas proféticas, né, de oportunidade, tanto em horários de oração, o Shabat, então são janelas de oportunidade. Então ali está acontecendo, naquele dia existe algo diferente, tá? Porque se não fosse assim, por que Deus pediria para que essas festas fossem celebradas, tá? Então não faz sentido. Então, cada festa é uma estação em que Deus abre uma porta específica, tá? Para uma convocação com o seu povo. Então, o mesmo Deus que libertou Israel do Egito, ressuscitou Jesus, enviou o seu Espírito Santo, também virá, né? Buscar os seus, né? Então, a gente tem agora o quê? Qual festa a se cumprir? A festa ou seja, a festa, né? A gente tem agora a próxima festa, que é toque das trombetas. Depois nós temos, né, o dia da expiação, que é o Yom Kippur, e depois nós temos os tabernáculos, tá? Que são uma festa seguida atrás da outra, certo? Então aqui agora vem comigo aqui rapidinho pra gente, amanhã eu vou continuar isso aqui, tá?
Porque não adianta, gente, trazer texto sem contexto para vocês. Então, vamos aqui comigo agora aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu vou trazer para vocês. Ontem eu tava no carro e fiz esse resumo aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá, então a primeira haste do candelabro. Tá? Amanhã eu vou explicar cada festa para você. A primeira haste do candelabro é Pessá, Páscoa. O que significa? Libertação pelo sangue do Cordeiro. Libertação através de Jesus Cristo, certo? Certo? Então, essa lâmpada do candelabro é a lâmpada da redenção. Segunda haste, pães asmo, significa profeticamente vida sem fermento, significa uma vida separada. Quando você aceitou Jesus, tá? Você aceitou Jesus porque existe uma obra na cruz, nós estamos falando da primeira haste. Aí você começou a se santificar, buscar Deus, orar, jejuar, nós estamos falando de uma vida sem fermento, que é santificação. Depois nós temos a terceira haste, que é a primeira colheita apontando para a ressurreição. Então nós nascemos de novo na identidade em Cristo. Então Deus começa a moldar a nossa identidade. Então por que nós batizamos? Porque nós estamos dizendo assim, eu estou morrendo para o meu velho eu, estou renascendo, né, na minha nova identidade. Então, a primeira lâmpada é uma lâmpada de redenção, que remete ao sangue de Jesus, à obra da cruz. A segunda lâmpada é uma vida sem fermento, é um povo separado, kadosh, santificação, lâmpada de pureza espiritual. A terceira lâmpada fala das festas das primícias, que é a primeira colheita, certo? Apontando para a ressurreição, ou seja, lâmpada que remete uma nova vida em Cristo, uma nova pessoa, uma pessoa nascida de novo, com novos hábitos, novos costumes. Aí nós temos a quarta lâmpada, que é a haste central, fala de Pentecoste. Então, quando nós começamos a nos santificar, a buscar o Senhor, nascemos de novo, o Espírito Santo vem nos encher. Então, nós estamos falando aqui do derramamento do Espírito Santo, poder para testemunhar sobre Jesus. Então, essa lâmpada fala da plenitude do Espírito Santo, que é o centro do candelabro, porque ilumina todo o resto, certo? Então, no centro nós temos o que? O Espírito Santo de Deus, que é o nosso governo, tá? Aí nós temos a quinta haste, que fala de trombeta, som profético anunciando que o rei está voltando. Então, queridos, quando nós comemorando, celebramos as festas de Yom Teruah, Yom Kippur, nós estamos o quê? Falando que Jesus, o Messias, está voltando, nós estamos anunciando isso, certo? Mas nós já sabemos que ele veio, morreu, ressuscitou, certo? Por cada um de nós. Mas essa festa profeticamente de Yom Teruah, né, que é a festa das trombetas, ela é um som profético anunciando o rei. Ou seja, essa lâmpada ela representa preparação e vigilância. É como eu disse para você ontem. É a mesma coisa que eu falei para você ontem. Você está preparado? Se Jesus vier semana que vem, se vier nessa madrugada. Então, essa festa é um memorial do quê? Você se prepara, o rei vai voltar. E ele vai voltar e vai te pegar de surpresa. Vai vir como um ladrão. A sexta haste representa o dia da expiação, o Yom Kippur. É um tempo, profeticamente, o que significa? Tempo de quebra, né, de sentenças malignas sobre a sua vida, tempo de arrependimento, tempo de reconciliação, né, é um tempo, é uma janela poderosa de oportunidade. Essa lâmpada representa, né, do Yom Kippur, de purificação. Aí nós temos a sétima haste, que significa tabernáculo, Sukkot, que é Deus habita no meio do seu povo. Representa, né, essa lâmpada representa a glória, a presença de Deus eterna no meio do seu povo. Então, queridos, as festas do calendário, elas representam as janelas de oportunidade. Por isso que nós precisamos acompanhar o calendário e entender, né? Olha, hoje é dia 12 de setembro, mas no dia, se a gente vai aqui, ó, no dia, presta atenção, no dia 22, tá? Nós estamos no último dia de Elul. Então, no dia 22, lembra que no reset nós estamos de um pôr do sol para outro? Então, no reset a gente, por exemplo, amanhã o ciclo troca de um pôr do sol ou na tardezinha para outra, né? Então, quando a gente clica aqui, ó, 22, a gente vai ver que ainda é 29 de Elul. Só que ao pôr do sol nós já entramos em Rosh Hashanah, nós já entramos no primeiro dia de Tishrei, certo? E esse dia, esse novo mês, ele representa o quê?
um novo ano no calendário judaico. Então, você vai ver que dia 22, ao pôr do sol, a gente ainda está no ano 5.785, mas do pôr do sol em diante, nós entramos já no ano 5.786. Como que está fazendo essa contagem? Desde lá de Adão e Eva. Eles, né, os sábios contam esse calendário a partir o quê? Da criação do mundo. Então, esse calendário de 2025, ele é contado a partir da vinda do nosso Senhor Jesus sobre a terra, tá bom? E esse calendário gregoriano, ele foi imposto pelo Papa Gregório. Mas o calendário bíblico é esse hebraico, ou chamado lunar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O calendário que rege a Bíblia, por isso que você sempre falou assim, no 7º mês. Será que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho? Não, queridos. O 7º mês, aqui, ele representa, tá? Tisrei, que é esse mês aqui, que é depois de Elu. Elu significa esse mês profeticamente de Elu. Expliquei esses dias para vocês, ele representa um tempo de intimidade com o Senhor. Ficou claro para vocês entender isso daqui, tá? E eu quero ensinar para vocês como que nós comemoramos Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah, mel, maçã. Você vai comer alimentos, você vai profetizar sobre a sua vida, sobre o seu próximo ano. Então, queridos, você vê que o profético está aqui dentro dessas 7 festas. Então, o profético, ele anda muito alinhado, né, com a Bíblia, e você vai perceber que você que gosta do profético, você vai perceber como que Deus fala, como que Deus se move, né, dentro dessas datas. Então, por exemplo, vou só trazer um exemplo para vocês. Você quer a libertação da sua casa? Faz essa campanha na Páscoa e no Pães Asmos. Por quê? Essa janela de oportunidade de libertação, ela está mais acesa. Ela está mais sobrenatural, certo? Dentro do quê? Dessa data de Páscoa e essa data, né, dos Pães Asmos. Então, porque nós estamos falando de uma vida sem fermento, nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de renúncia do pecado. Então, se você quer, por exemplo, eu quero caminhar, ou eu quero que essa pessoa seja liberta. Então, se você pode fazer essa campanha hoje, não precisa esperar essa festa, mas se você está perto dessa festa, você precisa ser estratégico. Então, o que é estratégia? É aproveitar a oportunidade, é ver por cima, é ver o macro das coisas. Queridos, eu primeiro preciso dizer para você, nenhuma festa dessas anula Jesus. Nenhuma festa dessas diz contra a cruz. Não, na verdade, nós entendemos que Jesus cumpriu 4 dessas festas e 3 dessas outras festas estão anunciando que ainda serão cumpridas, como arrebatamento, dia do juízo e o tempo milenar, que é o tabernáculos, tá? Então, dentro dessas 7 festas, Jesus cumpriu 4, falta mais 3 a serem cumpridas. Então, eu quero que você entenda essas janelas de oportunidade. Quero que você entenda esses dias como dias que você pode se consagrar mais, jejuar, ser mais intencional, né? Por exemplo, deixa eu trazer aqui para você. Por exemplo, dia 22, dia 23, nós estamos literalmente no primeiro... Eu passei a data aqui, Dia 23, nós entramos no primeiro dia esse ano do calendário judaico. Então, nós estamos no ano 5.786 e aí nós entramos no ano 5.786, tá? Então, nós entramos em Rosh Hashanah. Então, essa primícia é a primícia do ano. Então, quando nós primiciamos, o ano passado, a primícia você sabe que é na vida do sacerdote. O ano passado, eu e meu esposo levamos nossos apóstolos com tudo pago para eles, e essa foi a minha primícia do ano novo. Então, ano passado eu levei para os Estados Unidos meus apóstolos, levei para o aniversário lá de 50 anos do apóstolo Benihim. Então, ano passado nós fizemos essa primícia de Rosh Hashanah na vida dos nossos apóstolos. Levamos eles, né, ali. Então, nós nessa data, né, que se iniciava esse ano novo. Então, é uma data oportuna para você lançar sua primícia, para você primiciar, para você ofertar. Então, eu quero que você entenda isso, né? Então,
primicia sobre o seu ano, primicia, fala, Senhor Deus, eu quero primiciar, eu quero fazer, Senhor Deus, quero começar uma temporada nova, creio que uma nova, queridos, de um ano para outro é uma nova estação, então nós estamos entrando agora numa nova estação, certo? Então eu quero que você entenda isso daqui, é sobrenatural, amém? Então, por exemplo, o mês que vem, essa data, deixa eu ver, ano que vem, deixa eu ver, mês que vem. Aí mês que vem, o próximo mês, ele começa dia também 23, deixa eu ver, dia 23 de outubro. É outra data, aí você pode ver lá no seu calendário que tá marcado ali com as luas. Ai, gente, tô querendo espirrar. E aí, então, todo início de mês do calendário judaico é uma data oportuna. Mas você pode primiciar qualquer dia, mas é uma data profética, é uma data oportuna, tá? Eu acredito nisso, certo? Eu, creio nas festas, eu creio, que Deus é extremamente profético em tudo, ele se fala no meio do profético conosco. Então, eu não acredito em deucidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito na deucidência de Deus. Eu acredito que Deus se move todo o tempo falando com nós, de várias formas, tá? Então, eu acredito que Deus, ele fala conosco, Às vezes você quer uma resposta de Deus e Deus se revela para você, às vezes, na natureza. Deus se revela para você, às vezes, na leitura da palavra. Então, Deus, ele se mostra, Então, eu acredito nessas janelas de oportunidade profética e eu entro em todas elas. Então, a primeira vez que eu conheci sobre isso, que eu estudei sobre isso, foi em 2016. E a partir de 2016, eu tomei posse. E a minha vida deu uma guinada, deu uma 360. Então, eu só vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho tanto conhecimento, Deus me deu muita sabedoria, uma unção de mestre para poder conseguir ensinar o que é difícil. E eu atribuo a uma dessas janelas de oportunidade, eu vou explicar pra você amanhã. Um beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia profético, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da presença do Espírito Santo. Eu vou mandar pra vocês aqui no grupo do Instagram e lá no grupo, tá? Lá do nosso Telegram, aonde que vocês conseguem esse calendário, amém? Beijo, 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 amo todos vocês.